Shalom, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo a mais essa aula sobre os evangelhos. Hoje, nossa quinta aula. Nosso texto está em Lucas 1, do versículo 57 ao versículo 80. Nós vamos avaliar hoje e estudar o nascimento de João Batista e o que se seguiu, né, naquele momento ali do nascimento dele. Então, eu vou fazer a leitura do nosso texto aqui, Lucas 1, de 57 a 80. Ora, a Isabel cumpriu-se o tempo para o parto e deu à luz a um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor havia enaltecido a sua misericórdia para com ela e se alegraram com ela. E ocorreu que no 8º dia vieram circuncidar o menino e nomearam-no de acordo com o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe, respondendo, disse: Não, mas será chamado de João. Porém eles lhe disseram: Não tem ninguém entre seus parentes chamado por esse nome. Fizeram sinais ao seu pai sobre como desejava que fosse chamado. E pedindo por uma pequena tábua, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se surpreenderam. Então imediatamente abriu-se-lhe a boca e soltou-se sua língua, e ele falava, bendizendo a Deus. E sobreveio temor a todos os que moravam ao seu redor, e em toda a região montanhosa da Judéia comentava-se todo o ocorrido. Todos que ouviram isso guardavam tudo no seu coração, dizendo: O que será deste menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e operou a redenção ao seu povo e levantou-nos uma força de salvação na casa de seu servo Davi, assim como havia dito pela boca de seus santos profetas desde o princípio, salvos de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para executar misericórdia aos nossos pais e de lembrar-se de sua santa aliança, do juramento que prestou a nosso pai Abraão, de nos conceder que, resgatados da mão de nossos inimigos, o servíssemos destemidamente, em santidade e justiça diante dele, todos os dias de nossa vida. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque andará diante da face do Senhor, para preparar os seus caminhos, para dar o conhecimento da salvação ao seu povo, pela remissão de seus pecados, pelas afeições de misericórdia de nosso Deus, pelas quais nos visitou o alvorecer das alturas, para brilhar sobre os assentados nas trevas e na sombra da morte, para dirigir nossos passos ao caminho da paz. Assim, o menino crescia e se fortalecia em espírito e esteve nos lugares desertos até o dia de sua aparição a Israel. Bem, o texto começa falando sobre o nascimento, né, propriamente de João, quando então diz a Isabel cumpriu-se o tempo para o parto, então, né, ela deu à luz ao filho, e ocorreu que no 8º dia vieram circuncidá-lo. Creio que a maioria de vocês já deve saber disso, mas não custa a gente comentar sobre isso aqui, sobre a questão da circuncisão, né? Porque, às vezes, por causa de algumas coisas que a gente lê no Novo Testamento e a gente às vezes não percebe o contexto total da coisa, fica parecendo que a circuncisão é uma bobagem, que a circuncisão é uma coisa desnecessária, né? Quando você chega lá e lê Paulo dizendo, a circuncisão não significa nada, então você pensa, que bobagem, negócio de circuncisão, negócio de judeu, circuncidando o filho e tal. Opa, peraí, a circuncisão foi algo comandado por Deus, tá? Deus mandou, não foi inventado pela tradição, não é um costume do povo judeu simplesmente. A circuncisão foi um ato que foi mandado por Deus diretamente a Abraão. E isso, inclusive, é interessante, né? Porque a gente tem a descrição disso lá em Gênesis 17:12. Deus fala diretamente com Abraão e diz que todos os homens da sua linhagem deveriam ser circuncidados. E quando a gente vai ver na lei de Moisés, isso já está estabelecido, né? Não existe, na verdade, um mandamento dizendo, olha, vocês devem circuncidar os seus filhos e tal, porque eles já faziam isso, né? Então, assim, se a gente for falar termos técnicos, né, aqui, a circuncisão não é uma coisa que vem da lei, é uma coisa que vem antes da lei, né? Vem da época de Abraão. E todos os descendentes de Abraão já praticavam esse ato de circuncisão, inclusive os próprios árabes, né? Porque os árabes são descendentes de Ismael, que era filho de Abraão. Então, eles também praticam a circuncisão há muito tempo, né? Então, o que é a circuncisão? A circuncisão é o que hoje
para quem desconhece totalmente essa questão de judaísmo e da história da Bíblia, é o mesmo que a operação de fimose, né? Se retira o prepúcio do membro sexual masculino, e o detalhe é que, segundo a orientação de Deus, isso deveria acontecer no 8º dia depois de nascido, né? A gente vai até comentar aqui, eu vou comentar daqui a pouco aqui sobre essa passagem, mas já adiantando, quando a mulher nascia, a lei de Moisés, agora sim a lei de Moisés, determinava que ela deveria ficar considerada impura por 7 dias. Né? Impura no sentido de não poder participar dos cultos, não podia participar das assembleias, né? Ela tinha que ficar separada porque ela teve um filho, ela sangrou, aquela coisa toda. Né? Tem todos uns detalhes assim, em relação a essa questão de pureza ritual. Né? Então, a mulher precisava ficar 7 dias, não sei se a gente pode dizer isso, de quarentena, né? Ela não ficava também totalmente isolada, mas ela ficava considerada impura por 7 dias. E no 8º dia, depois dessa fase, era quando então a criança era levada ao templo, ou se não fosse o templo propriamente, alguém que pudesse fazer isso, e que hoje inclusive é função de rabinos, né? Hoje são os rabinos que fazem isso entre os judeus, mas naquele tempo qualquer um fazia, o próprio Abraão fez com seus filhos, etc. Então, era levado então para o menino ser circuncidado. E o fato interessante aqui, não vou entrar muito nesse detalhe, mas foi feita uma descoberta muito interessante, que existe uma vitamina no sangue que auxilia no processo de cicatrização das nossas feridas. Tem gente, inclusive, que tem carência dessa vitamina e, por causa disso, ele tem problemas de cicatrização. Existe até uma doença, né, em relação a isso. As pessoas não cicatrizam as feridas da forma correta. Então, o que se descobriu quando se analisou mais essa questão genética, né, se aprofundou no estudo dessa vitamina e da questão do sangue? É que ao 8º dia existe um pico dessa vitamina no sangue, o que proporciona que no 8º dia de vida, qualquer ser humano, a não ser que ele tenha algum tipo de deficiência, no 8º dia de vida, ele tenha mais propensão de cicatrizar qualquer tipo de ferimento mais rápido. Olha que interessante, né? E lá atrás, Deus tinha determinado isso para eles, dizendo que eles deveriam circuncidar as crianças ao 8º dia. Será que é coincidência? Eu acho que não. E então, na sequência, a gente tem a situação de dar o nome, né? Era algo que se seguia imediatamente à circuncisão. Então, como a gente já começou a perceber aqui, os nomes, né, que eram dados às pessoas, eles carregavam um significado, né? Alguns personagens da Bíblia, a gente percebe isso muito no Antigo Testamento, eles eram nomeados ou por causa de uma situação que estava acontecendo, né, do momento ali, ou até com um intuito meio que profético para dizer, olha, meu filho vai ser tal coisa, né? Um exemplo que eu posso dar aqui é um garotinho que tem um nome maravilhoso no Antigo Testamento chamado Icabode. Que nome maravilhoso. O nome desse menino foi dado, ele era, se não me engano, neto de Eli. Quando acontece aquela situação lá no Antigo Testamento de os filisteus roubarem a arca e quando ele morre, uma das noras de Eli, ela dá à luz de tão angustiada que ficou por causa da situação, ela parece que dá à luz até antes do tempo. Então, ela chama o menino de Icabode. Por quê? Icabode significa foi-se a glória. Ela colocou o nome do menino porque naquele dia a arca de Deus foi roubada. Então, assim, tinha situações meio insólitas como essa, né? Colocar o nome do menino foi-se a glória. Ou então, no dia lá que acontece um desastre, botar o nome do menino de desastre. Acontecia isso, né? Mas eu quero focar especificamente no nome que tinha significado e que tinha um bom significado, né? Então, no caso aqui de João, quando ele nasceu, a primeira coisa que disseram foi, dá o nome do pai, né? Que é Zacarias. Ou, se fosse o caso, que não foi, poderia se dizer, dá o nome de não sei o quê, porque era o nome de um parente, era o nome de um ancestral, né? Eles, por exemplo, eram descendentes de Arão. Então, tranquilamente alguém podia ter dito, dá o nome do menino de Arão, dá o nome do menino de Eliezer, né? Lá, gente da linhagem deles. Mas, como o pai não podia falar nada, a mãe disse, não, o nome dele vai ser João. Por quê? A gente já sabe, né? A gente já leu que o anjo anunciou a ela que ela deveria
dá o nome do menino de João. E a gente vai entender aqui por quê. A gente até já falou lá atrás, em uma aula passada aí, sobre o significado do nome de João, mas eu vou reforçar isso aqui ainda um pouquinho. Então o pessoal, opa, peraí, mas você não tem nenhum parente com esse nome? Então o pessoal estranhou. Os próprios parentes ali, né, que estavam reunidos, os amigos, reunidos, não, peraí, vai dar o nome de João? Não tem ninguém na tua família com esse nome, né? Aí falaram com o pai. E aí, Zacarias, o que você acha, Zacarias? Me dá uma tabuinha aí, né? Tava podendo falar. Foi lá e escreveu. O seu nome é João. Então ele confirmou que de fato aquilo que Isabel estava dizendo é o que deveria ser feito. E aí, novamente, falando sobre isso, o que significa o nome João, né? João, que em hebraico se fala Yohanan, e que lá no Antigo Testamento a gente encontra esse nome como Joanã também. Esse nome significa Jeová é graça. Pode ter outras variações. Jeová é gracioso, favor de Jeová, pode haver algumas variações. Mas é porque as palavras que são utilizadas para formar esse nome são Yehová, que é Jeová, e Hana, que significa graça, né? Então, a gente pode traduzir, sem problemas aqui, esse nome como Jeová é graça, ou Deus é graça. E o que tem de interessante no nome? E aí a gente entende por que é que o anjo, ou Deus, né, em última análise, Deus deu o nome a esses meninos. Não deixou simplesmente para os pais escolherem. Foi o anjo que disse a eles. Então por quê? Porque perceba como as coisas funcionam até como uma coisa didática aqui, né? O que significa João, que seria o precursor de Jesus? Significa Jeová é graça. E a gente tem no Novo Testamento todo, inclusive o próprio João, apóstolo, né, escreve sobre isso e diz que por meio de Jesus veio a graça de Deus. Mas quem foi o primeiro a anunciar a graça? Foi João, né? João foi o primeiro a anunciar a graça. Ele foi o primeiro a anunciar o evangelho, antes mesmo de Jesus. Então, é interessante que João, que significa Jeová é graça, ele abre a porta da graça. E Jesus, que a gente também já sabe que significa Jeová é salvação, ele traz a salvação de Deus. Olha que interessante aí, né? Quando a gente percebe os nomes. Então, o nome esses nomes principalmente aqui, de João e de Jesus, são muito carregados de significado e não apenas um significado bonito e que depois alguém dissesse, que maravilha. Não, era profético, né? Era estabelecendo a própria missão que eles iam desempenhar. Então, a Bíblia diz que quando João confirma aquilo, né? Zacarias confirma que o nome do menino seria João, ou seja, meio que obedecendo aquilo que tinha sido dito a ele, então diz que imediatamente a sua boca se abre e ele começa a bendizer a Deus e ele fica cheio do Espírito Santo, né? E o texto diz um negócio interessante. O texto diz assim, sobreveio a temor a todos os que moravam ao seu redor. E em toda a região montanhosa da Judéia comentava-se, olha só, toda a região montanhosa da Judéia comentava-se este ocorrido. Todos os que ouviam isso guardavam no seu coração, ou seja, ficavam pensando sobre isso, né? Rapaz, o que será deste menino, né? Diante dessas coisas que estava acontecendo. E aí diz, e a mão do Senhor estava com ele. O que me chama a atenção aqui, nessa passagem, é que João foi o precursor de Jesus. E depois o Novo Testamento vai deixar muito claro, e nós não temos motivos para duvidar disso, porque existem pessoas que questionam isso, né? Mas a gente tem a informação do Novo Testamento de que João, ele entendeu a missão dele. João entendeu que ele não era o Messias, né? Então a gente tem, inclusive, em Mateus, Marcos, Lucas, João e até em Atos, a gente tem o relato de dizer que João disse, eu não sou Messias, eu sou aquele que vem antes do Messias, eu sou aquele que não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dele. Então ele entendeu a missão dele, que ele não veio para arrebanhar seguidores, ele não veio para salvar ninguém, ele não veio para ser nada mais do que um arauto do Messias, né? E eu estou dizendo que algumas pessoas não concordam com isso porque existem algumas pessoas que querem fugir do que a Bíblia diz e ir mais para a questão da lógica, da história, etc. E começam a questionar dizendo, não, na verdade João Batista era um profeta e ele tinha seguidores, aí veio Jesus e roubou os seguidores dele, né? Mas a gente vê que não foi isso que aconteceu. Mas entendam, João foi o precursor, o importante era Jesus.
E olha como o nascimento de João foi muito mais badalado, foi muito mais movimentado, foi muito mais, eu diria até fantástico, né, do que o nascimento de Jesus. Porque aqui a gente tem manifestações divinas, a gente tem um pai que ficou mudo e de repente começou a falar quando o menino nasce, o pai fica cheio do Espírito Santo, a mãe fica cheia do Espírito Santo, o pai profetiza, começa a dizer tudo da vida do menino e tal, e todas as pessoas ali da família, os amigos, os vizinhos, estão vendo aquilo e estão comentando, e aquilo vai se disseminando a ponto de que o povo todo da região vai, rapaz, você soube o que aconteceu com Zacarias? O menino nasceu, a mulher estéril, não sei o quê. Então aquela história corre, né, por aquela região, criando um alarde, né? Isso foi para João. O que vai acontecer com Jesus? Jesus vai nascer num cantinho escondido, ninguém vai estar lá presente, a família não vai estar lá presente, ninguém fica sabendo do que aconteceu, porque também, como já comentamos, era meio problemático, né? Então ninguém fica sabendo que Maria ficou grávida do Espírito Santo. Então, tudo com Jesus parece que é menor, é mais escondido, é feito de uma maneira mais discreta. No caso de João, é tudo feito com muito alarde, né? Muitas manifestações. Isso é muito interessante, né, da gente observar. E eu estou falando isso, mas nem estou aqui para dar uma resposta e dizer a você que eu entendo isso. Honestamente, eu não sei se eu entendo isso. Isso tem a ver mesmo com a maneira como Deus quis agir, né? Mas se a gente parar para pensar, a gente pode talvez até achar uma lógica nisso, de pensar o seguinte, que o modo como João veio e a missão que João desempenhou, ela não era igual à missão de Jesus, né? Então, no caso, a missão de João era ser um profeta, e foi o que ele foi, né? Os judeus estavam acostumados com profetas, tanto é que o povo de cara, ele reconheceu em João um profeta. As lideranças judaicas ficaram meio com o pé atrás, não sei o quê, mas ficaram temerosas, né? Porque, pessoal, o povo reconheceu que ele é profeta, alguns até chegaram a crer nele, que realmente ele é profeta. Mas o papel dele era profetizar a vinda do Messias. Quando chega Jesus, a coisa fica um pouco mais complicada. Porque Jesus não vem só como um profeta. Jesus vem como o Messias esperado. Ele vem como o Filho de Deus. Aí o negócio fica muito mais complexo. E aí, inclusive, a gente sabe todos os problemas que Jesus passou, Jesus enfrentou a própria morte dele por causa dessa questão, né? Então, me faz ter a impressão, essa aí é a minha impressão, de que João precisava meio que ter um destaque, de fato, inicial. Precisava existir uma expectativa em João para que quando ele aparecesse as pessoas ouvissem o que ele tinha a dizer. Agora, Jesus não. Jesus era para ficar escondido mesmo. Para quando João dissesse, olha, eu vou dizer a vocês agora uma verdade. Vocês agora acreditam no que eu estou falando? Acredito. Pronto. Então eu vou dizer, eu estou vendo aquele cara ali? Aquele cara ali é o Messias. Aí é onde a gente vai ver lá na frente, né, que inclusive os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista, que foi João, foi André, né, e outros mais que a gente talvez não tenha o nome deles aí. Então, o texto diz que o Zacarias fica cheio do Espírito Santo e profetiza. Entenda, né, que, acho até que eu já comentei isso aqui também, que quando se fala em profecia, a gente não está falando apenas de falar coisas para o futuro, embora a gente tenha isso aqui, né? A gente tem isso nessa palavra aqui, nessa profecia de Zacarias, a gente tem esse elemento. Mas o sentido de profeta ou de profetizar é falar alguma coisa que Deus está colocando em você, né? É algo que Deus comunica ao profeta e o profeta fala. Pode ser um louvor, pode ser uma exaltação a Deus, como é o caso aqui, né? Grande parte do que Zacarias está profetizando aqui é porque ele está rendendo graça a Deus, ele está louvando a Deus, bendizendo a Deus pelo que aconteceu. Então, o que diz aqui de profetizar é nesse sentido, né? E que ainda mais que foi uma coisa que veio do Espírito nele, não foi uma coisa que veio só dele, foi uma coisa que veio do Espírito Santo. Então, em parte ele bendiz a Deus, agradece a Deus porque Deus cumpriu as promessas, etc. Mas em parte também ele traz aqui um pouco de profecia de falar, olha meu filho, você vai ser isso, você vai ser isso, você vai cumprir isso, né? Então, só pegando aqui alguns pontos do que Zacarias profetizou, ele diz assim no começo: bendito seja Deus, porque visitou e operou a redenção ao seu povo, levantou-nos uma força de salvação na casa de seu servo Davi. Ele está falando aqui de Jesus, do Messias, né? Porque o descendente de Davi era Jesus. Assim como havia dito pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Sim, aí ele continua.
salvos de nossos inimigos, olha esse detalhe, salvos de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para executar misericórdia aos nossos pais e de lembrar-se de sua santa aliança, do juramento que prestou ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, resgatados da mão de nossos inimigos, os servíssemos destemidamente, servíssemos a Deus, né, destemidamente, sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os dias da nossa vida. O que fica aparente, ou que pelo menos dá a impressão aqui, é que Zacarias está aqui falando da expectativa messiânica que todos os judeus tinham. A gente vai comentar sobre isso mais para frente, quando a gente vê Jesus atuando, né, Jesus aparecendo, e a gente vai ver que a expectativa que se tinha do Messias, Jesus não correspondeu a essa expectativa. Porque a expectativa que o judeu tinha é que o Messias vinha justamente para quê? Para salvar os judeus dos seus inimigos, para executar a misericórdia que foi da aliança, né, que foi feita lá com Abraão, de que eles sem medo pudessem servir a Deus todos os dias, resgatados da mão de seus inimigos. Então, essa era a expectativa que eles tinham, que o Messias vinha para libertar Israel do domínio estrangeiro, que no caso era Roma, né, e de todos aqueles que odiavam Israel, que no caso, nessa época, aí, os problemas que Israel tinha, basicamente eram com os romanos, né, mas embora existiam também alguns problemas ali entre Israel e Síria, né, existiu também alguns problemas ali naquela época. Então, a gente fica com a impressão de que, mesmo estando cheio do Espírito Santo e profetizando pelo Espírito Santo, parece que isso está partindo do coração de Zacarias, essa expectativa de redenção messiânica do jeito que o judeu esperava, um Messias que viesse para libertar dos inimigos. Aí, quando ele continua, ele já vai falar agora de João, né? Até aqui, na verdade, ele está sendo grato a Deus pela revelação do Messias, mas agora ele vai falar do filho dele. Então ele fala: e você, menino, João, será chamado profeta do Altíssimo. Aí agora a gente já percebe aquela profecia de futuro, né? Você será chamado profeta do Altíssimo, porque andará diante da face do Senhor, para preparar os seus caminhos, para dar o conhecimento da salvação ao seu povo, para a remissão de seus pecados. Aí a gente já começa a perceber que, embora ele tenha falado aquilo lá atrás, mas pelo Espírito Santo, ele está sendo revelado a ele que o papel de João Batista seria anunciar remissão de pecados, né? Porque, de fato, não foi ele que trouxe a remissão. Quem trouxe a remissão foi o Messias. Mas de anunciar, é o que ele diz, dar o conhecimento da salvação ao seu povo pela remissão de seus pecados. Então, se por um lado parece que ele estava falando uma coisa que era dele, que Jesus não cumpriu essa expectativa, né? A expectativa de vir libertar dos inimigos, mas por outro lado, a gente percebe que ele já está profetizando que João cumpriria aquela profecia que está em Isaías 40, né, do versículo 3 ao versículo 5, que fala: vós que clamam no deserto, prepare o caminho do Senhor, né, que a gente vai ler, inclusive, daqui a pouco de novo, quando João Batista iniciar o seu ministério, e também profetizando que a salvação viria por meio da remissão de pecados, né? Então, a gente percebe que existem dois aspectos aqui interessantes e que, a princípio, parece que eles não se relacionam, né? Porque parece que, de um lado, tem uma expectativa do homem de libertar dos inimigos, por outro lado, parece que a revelação de Deus é dizer: não, a libertação que eu vou trazer é a libertação dos pecados, é a mais importante. A libertação dos inimigos não é agora, né? E aí a gente até fazendo um paralelo aqui, quando chega lá em Atos, no começo de Atos, e os discípulos, quando Jesus está para subir ao céu, os discípulos perguntam: Senhor, quando é que finalmente a gente vai se livrar dos romanos, que a gente vai ser liberto dos nossos inimigos? Aí Jesus joga um balde de água fria na cabeça deles e diz assim: meus filhos, tira isso da cabeça, esquece isso. Isso aí está na mente de Deus. Deixa Deus cuidar dessas coisas. O importante para vocês não é isso. O importante para vocês é o seguinte: fiquem em Jerusalém e esperem até serem revestidos de poder. Então, Jesus está dizendo assim: tira o seu olho da política, tira o seu olho da questão social, tira seu olho disso aí e foca no que Deus quer, na vontade de Deus, né? Porque no final das contas, e eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas acho que é uma aplicação válida, até porque a gente, né, hoje a gente está em época de eleição, a gente
tem sim que participar, né, da vida política, da vida social da nossa sociedade. Eu acho que faz parte de um dever que nós temos obrigação com isso, sim. Ainda mais vivendo numa democracia. Mas nossos olhos não podem estar voltados para isso. Não é a política que vai resolver os problemas do mundo, não é a mudança social, não é a justiça social que vai consertar o ser humano. É necessário essas coisas? São, e a gente tem que lutar por elas e correr atrás delas? Sim, mas quando a gente corre atrás e a gente busca fazer a vontade de Deus, essas coisas naturalmente acontecem, pelo menos no seio, né, daqueles que realmente creem em Deus. Porque quando a gente vai ver lá na frente Paulo falando, por exemplo, assim, porque na igreja não deve haver judeu, nem gentil, nem grego, nem bárbaro, nem homem, nem mulher, nem pobre, nem rico. Por quê? Porque a justiça social ela vai acontecer no seio daqueles que foram transformados. E a transformação, meu querido, só Jesus é que faz, né? Só Deus pode efetuar a transformação no ser humano. Mas enfim, então nós estamos falando aqui de remissão de pecados. E aí ele prossegue, né, falando que Deus vai trazer a luz para as trevas, né? Onde havia a sombra da morte haverá paz. Então ele está falando aqui da missão de João, que João viria para preparar o caminho do Messias, e do papel do próprio Messias que viria salvar o povo, né, dos pecados, nós, né, nos salvar dos seus pecados. E aí no final, essa passagem diz assim: assim o menino crescia e se fortalecia em espírito e esteve nos desertos ou nos lugares desertos até o dia da sua aparição a Israel. Aí tem um detalhe interessante aqui que eu queria passar para você nesse final dessa passagem, que é o seguinte: há pouco tempo a gente não tinha muito esse conhecimento, né, a não ser pelos escritos de Flávio Josefo, que é um historiador judeu lá da época do segundo século, se não me engano, primeiro e segundo século. A gente já sabia que existia uma seita judaica chamada de essênios. E Josefo fala sobre ela, né, sobre alguns costumes que eles tinham e tudo mais. Mas somente no século XIX, quando se descobriu os manuscritos do Mar Morto, é que se teve uma noção do que exatamente Josefo estava falando, né? Porque existe, claro, alguns que não concordam com isso, alguns estudiosos que discordam disso, mas a maioria dos estudiosos, né, principalmente os que se dedicam a isso especificamente, eles identificam os manuscritos do Mar Morto e a comunidade de Qumran, que eu vou explicar melhor daqui a pouco o que é esse Qumran, com os essênios. Então, vou falar rapidamente aqui sobre os essênios, tá? Então, eles não são citados no Novo Testamento, né? Dentre as seitas judaicas que existem ali no Novo Testamento, a gente não tem os essênios, a gente só tem fariseus e saduceus, mas existe um bom motivo, inclusive, para isso, porque os essênios, eles viviam em mosteiros, eles não viviam no meio da sociedade. Embora que agora, né, depois que se descobriu os manuscritos do Mar Morto, descobriu-se que existiam, sim, alguns essênios que participavam da vida social, eles estavam nas cidades e tal, mas eram poucos. A maioria deles, eles viviam lá no deserto da Judéia, na região do Mar Morto, onde se encontrou esses manuscritos, né? Se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre isso, dá uma busca aí no Google, você vai ver muita informação a esse respeito, sobre os manuscritos do Mar Morto. Então, essa comunidade, Qumran, que na verdade é o nome daquela região, né? Da região de Qumran, uma região montanhosa. Olha aí o começo do detalhe, a região era montanhosa, tá? Da Judéia. Então, essa comunidade ela vivia isolada, eles moravam em mosteiros e se dedicavam apenas à oração e à leitura e cópia das escrituras. Inclusive os manuscritos do Mar Morto são isso, né? São as cópias que esses homens fizeram lá de praticamente a Bíblia toda, com exceção acho que de 1 ou 2 livros, toda a Bíblia está copiada nesses manuscritos. E graças a esses caras, esses essênios, hoje a gente tem as cópias mais antigas do Antigo Testamento, porque até se descobrir os manuscritos do Mar Morto, as cópias mais antigas que a gente tinha era quase da Idade Média, né? Era daquele período ali pós-apostólico. E quando se descobriu esses manuscritos, então a gente tem hoje manuscritos, por exemplo, o livro de Isaías, a gente tem ele completo, né? Uma cópia completa do livro de Isaías, de mais ou menos 200 antes de Cristo. Então é mais antiga do que as que se tinham, né? Esses essênios, eles não se misturavam com o resto do povo em geral, porque eles achavam que o povo estava todo não estava puro, né?
porque eles inclusive achavam que o serviço que era feito no templo, o serviço sacerdotal, ele estava corrompido. Não dá para a gente falar de tudo isso aqui, mas no período antes de Jesus aconteceu aquela questão dos Macabeus, né? Até comentei num outro vídeo aí sobre a introdução a esse estudo dos evangelhos, que vale a pena ler aquele livro dos Macabeus, né? Que a gente encontra em Bíblias católicas, porque ela conta uma parte da história interessante, que foi quando uma família de sacerdotes, eles se revoltaram contra Roma e eles acabaram expulsando os romanos da região de Israel e conseguiram estabelecer, inclusive, uma dinastia, uma mini dinastia, né? Um mini reino ali durante um tempo, quase um século eles conseguiram isso. E aí, a partir desse ponto, o que aconteceu? O sacerdócio que vinha da linhagem de Arão, porque foi o que Deus mandou, né? O sumo sacerdote tinha que vir da linhagem de Arão, a partir daí tem uma quebra. Então, os sumos sacerdotes eles começaram a vir da linhagem dessa família, que eu não estou lembrando agora direitinho qual era o ancestral da família, mas começou-se a esses macabeus assumirem o papel de sumos sacerdotes. Eles não eram da linhagem de Arão. E a partir daí a coisa degringolou, né? Porque nunca mais teve um descendente de Arão no sacerdócio. Quando chega, por exemplo, no tempo de Jesus, né, esse tempo aqui do tempo de nascimento de Jesus e de João, o sumo sacerdote era um cara apontado pelos governos, né? Que no caso aqui já era Roma. Então, ou era Herodes que apontava, ou era Roma que dava o aval para que alguém fosse colocado no poder. Então, quando chega, por exemplo, na época de Anás e Caifás, né, do tempo de Jesus, do ministério de Jesus, inclusive talvez até nessa época Anás já fosse sacerdote, não tenho certeza, eles não eram da família. Então, o que o Essênio falava? Tudo que é feito no templo, o templo é santo, o templo é o templo de Deus, mas tudo que está sendo feito lá dentro está sendo feito contra a vontade de Deus, porque o sacerdote não é o sacerdócio não é o sacerdócio arônico, não é o sacerdócio da linhagem de Arão. Então, tudo que está sendo feito ali está corrompido. Então, por isso eles saíram da comunidade, eles saíram do meio do povo e foram para o mosteiro, se afastaram da sociedade, um pouco parecido com a ideia dos mosteiros atuais católicos, né, e também ortodoxos de algumas outras linhas cristãs, que se afastam da sociedade para se afastar do pecado, né, e querem viver uma vida de santidade, etc., e vão para o mosteiro. É exatamente essa a ideia por trás dos essênios aqui. E ainda tem um detalhe interessante, eles não concordavam nem com fariseus nem com saduceus. Na verdade, eles criticavam os dois, diziam que, inclusive nos escritos deles diziam isso, que os fariseus eram hipócritas. Olha que interessante, eles falam coisas muito parecidas com o que Jesus vai dizer. Que os fariseus eram hipócritas, que os fariseus eram amantes do dinheiro, que os saduceus eles só queriam saber de poder, né? Que só eram os ricos que queriam manter o status do social. Então eles brigavam com essas outras seitas, não queriam nem conta com elas, né? E o mais interessante de tudo, eles achavam que eles eram o cumprimento da profecia de Isaías 40, que eu acabei de falar. Eles achavam que a voz que clama no deserto, que prepara o caminho do Senhor, era eles mesmos. Eles achavam que a seita deles era essa voz. E por isso eles estavam no deserto, né? Eles estavam ali refugiados no deserto. Então, essas coisas contribuem para quê? Para que alguns estudiosos bíblicos achem que, de alguma maneira, existe uma conexão entre João Batista e os essênios. Por quê? Vamos pegar aqui alguns paralelos. Primeiro, João vivia uma vida, um estilo de vida que, se a gente talvez não pudesse chamar de ascético, ele vivia um estilo de vida austero, né? Quer dizer, diz aqui, o próprio texto já diz aqui, logo depois do nascimento dele, diz que ele habitou, né? Ele esteve nos lugares desertos até o dia da sua aparição em Israel. Então, diante dessa passagem, a gente pode conjecturar que, pelo menos a partir de uma idade em que João Batista já podia se desprender do pai e da mãe, né, chegando à fase adulta, ele foi para o deserto. E ficou no deserto lá, separado de mãe, de pai, da família, fazendo o que lá? Não sabemos. O que a gente vai saber mais para frente é que, além dessa questão do deserto, João Batista, inclusive é uma descrição clássica que muitas vezes a gente nem compreende, né? Só lendo por cima, a gente lê porque é clássico aquilo ali, mas a gente não percebe. De dizer que ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhotos, e que vestia uma roupa lá, né? Acho que com pele de camelo, se não me engano, né?
Tudo isso, irmãos, está sendo dito para dizer o seguinte: ele vivia uma vida austera. A roupa dele era simples, a alimentação dele era simples e ele se alimentava do que ele achava, do que estava ali disponível. Ele não vivia na cidade, ele não trabalhava, né, em nenhum tipo de profissão estabelecida e não fazia uso de dinheiro. É mais ou menos isso que está sendo dito ali. Então, isso bate muito com a questão lá dos essênios, né? Eles viviam uma vida austera, embora eles talvez até negociassem com dinheiro, não é nem isso que eu estou falando, eu estou chamando a atenção da austeridade, tá? Aí tem o fato de habitar no deserto. João estava no deserto, os essênios também estavam no deserto. Detalhe, eu estou falando disso ao mesmo tempo, tá? No mesmo tempo que a Bíblia diz que João estava no deserto, a comunidade dos essênios de Qumran já estava no deserto também, eles estavam lá nessa época, tá? Aí, o próprio Zacarias falou isso aqui, mas o próprio João vai dizer que ele é a voz que clama no deserto. João fala isso, os essênios no mesmo tempo estavam dizendo a mesma coisa. Outro detalhe interessante que eu esqueci de dizer. Existem evidências de que os essênios, eles eram descendentes de sacerdotes. Por isso até a briga deles, né, a reclamação deles com essa questão do sacerdócio de Jerusalém. Então, parece que eles vieram de uma descendência de alguns sacerdotes, até da época dos Macabeus, que pregavam uma separação, né, que eu até já falei sobre isso também lá na introdução. Vou botar o link de novo aqui para você ver se você não viu, tá? Uma separação entre os gentios, entre os gregos e os judeus, porque estava existindo muita, principalmente na época dos Macabeus, e foi essa um dos motivos da revolta dos Macabeus, é que os gregos, os sírios, eles estavam querendo trazer influência externa para dentro do povo judeu, estavam querendo praticamente converter os judeus em gentios, né? Eles estavam querendo trazer a cultura grega para dentro do judaísmo, da vida judaica. Então, houve uma revolta muito grande e uma separação. Então, já no tempo dos Macabeus, existia um grupo de sacerdotes, um grupo de escribas e tal, que meio que criou, não era bem uma seita ainda, mas eles criaram um grupo para falar assim, não, a gente vai fazer resistência a isso aí, né? Eles eram chamados de Hassidim. Então, alguns acham que os Hassidim, eles deram origem tanto aos fariseus quanto aos essênios, porque os objetivos deles são muito parecidos, embora que na prática eles tomaram caminhos totalmente opostos, né? Os fariseus foram para o meio do povo para tentar purificar o povo e os essênios saíram do meio do povo para sair do meio da impureza, né? Para continuarem puros. Então, o que é interessante é que João, lembre-se, João era da tribo de Levi, porque a família dele era descendente de Arão. Então, Zacarias, ele era levita. Ele era para ser um sacerdote também. Então, até isso aí bate com os essênios, né? E um detalhe também muito interessante, que embora que isso não fosse uma prática única de João, mas os essênios, eles também praticavam o batismo. Embora que o batismo dos essênios era muito parecido com o batismo do resto dos judeus, né? Especificamente falando, os fariseus. Porque os fariseus praticavam batismo também, só que o batismo deles era um batismo de purificação. Então, por exemplo, na comunidade dos essênios, todas as vezes que eles se reuniam para comer, para almoçar, para jantar, todos os homens eles tinham que entrar dentro de um tanque, né, que chama de mikvé. Eles entram nesse tanque para poder tomar um banho, para se purificar, para poder ir comer, né? E aí, isso até faz mais sentido para eles do que para os fariseus, porque eles são de origem sacerdotal e Deus mandava que eles se purificassem todas as vezes que eles fossem fazer algum tipo de serviço no templo e tudo mais. Então, os essênios entenderam que agora eles tinham que considerar tudo santo, né? Comer era santo, escrever era santo, orar era santo, cultivar era santo. Então, eles tinham um monte de rituais também muito semelhantes aos dos fariseus, mas não exatamente iguais. Então, assim, quando a gente olha para os essênios, para a comunidade de Qumran, e a gente olha para João, é inevitável. A gente olha e fala, cara, não é possível que esses caras não tiveram nenhum tipo de contato, não é possível que eles não trocaram figurinhas de forma alguma, porque, né, olhando hoje para trás, a gente olha os dois e fala, são farinha do mesmo saco, eles são exatamente iguais, mas na verdade não eram, né? Mas assim, a grosso modo, eles são muito parecidos. Qual é a conclusão, então, que a gente chega? João Batista participou da comunidade dos essênios? Será que a comunidade dos essênios foi, de algum modo, influenciada por João? Ou até, alguns chegam a dizer, embora que é uma minoria, será que lá nos escritos dos essênios,
quando eles falam sobre o mestre da justiça, né, tem um personagem em alguns textos deles que eles chamam de mestre da justiça e não existe muita certeza sobre quem ele está falando. Alguns já chegaram a dizer que estava falando de Jesus, mas a maioria descarta essa possibilidade. Alguns falaram que ele falava do Messias, né? Não Jesus especificamente, mas do Messias, mas também a maioria acha que não é bem isso, porque eles identificam o Messias de uma forma muito específica. E alguns chegam ao cúmulo de falar, será que esse mestre da justiça não era João, não? Será que eles não identificaram em João alguma coisa? Bom, a verdade é que a gente não sabe. A gente não tem informação suficiente nem da Bíblia e nem dos escritos de Qumran para a gente fazer uma conexão entre eles. O que fica é essa dúvida, né? A gente olha assim a coisa aparente e fica, rapaz, será que não tem uma conexão ali? Mas a gente não consegue achar essa conexão. Então, na falta dela, eu particularmente acho que é temerário a gente fazer afirmações como alguns fazem, né? De dizer, não, com certeza João era essênio. Eu não faço essa afirmação. Eu acho, na minha opinião, né, uma opinião particular minha, eu acho que João pode sim ter participado da comunidade de Qumran. Ele pode ter estado na comunidade de Qumran, porque para ele seria vantajoso estar naquela comunidade, né? Estar ali no deserto e tudo mais. Mas eu enxergo João saindo da comunidade de Qumran. Ele não permanece na comunidade de Qumran. Ele vai atuar, ele vai agir quando chega a hora certa, porque, embora o texto diga que Deus era com ele, mas a gente sabe que somente a partir de um determinado ponto, que a gente ainda vai chegar lá, da história, é que Deus vai falar, João, chegou a hora de você começar a profetizar. Aí é que ele começa a atuar no ministério dele de profetização, né? De profecia, de profetizar. Então, eu acho que nesse momento, né, se por um acaso minha suposição estiver correta, João poderia até estar envolvido com a comunidade de Qumran, mas quando Deus chama ele sai da comunidade de Qumran. Ele não permanece ali e ele vai fazer a missão específica que Deus chamou ele para fazer, que aí nesse caso já vai destoar bastante do que Qumran acreditava, porque João vai pregar o arrependimento, vai anunciar o Messias, vai batizar não mais apenas como um ritual de purificação, né, de pecado e tal, mas como de arrependimento. O batismo de João vai ser totalmente diferente, vai ser uma inovação mesmo, o batismo de João. Então, ele se distancia bastante daquilo que Qumran acreditava, inclusive porque um dos objetivos de João era chamar o povo. Então, quando eu falo chamar o povo, era todo mundo. Vinha ele soldados romanos, vinha ele fariseus, vinha ele mestres da lei, vinha ele o povão. Então, isso para a comunidade de Qumran, eu acho que eles não viram isso com bons olhos. Se eu estiver certo na minha hipótese, poderia existir aí, de repente, porque inclusive até hoje se encontra, sabia? Até hoje se encontra manuscritos ali na região de Qumran. Existe uma descoberta recente, se não me engano, de 2 a 5 anos atrás, não lembro bem quando foi, mas um cara lá começou a pesquisar e começou a teorizar, falou assim, não é possível, será que de repente não tem mais caverna lá para dentro? E ele achou, né? E ele achou alguns outros escritos, mas me parece que eles não foram ainda divulgados. Mas assim, quem sabe se lá na frente não se encontre um manuscrito falando sobre João e talvez até chamando João de um traidor, né? Dizendo, esteve entre nós e depois saiu do nosso meio e não seguiu na nossa fé. Não sei, eu estou só teorizando aqui porque a Bíblia não fala nada sobre isso, tá? Então, com isso, a gente encerra aqui a parte da história inicial de João. A partir de agora a gente não vai ouvir mais falar de João, a não ser depois quando ele se revela. Aqui isso tudo está acontecendo mais ou menos no ano 2 ou 3, né? Eu vou falar até mais sobre cronologia, já falei um pouquinho, mas vou falar um pouquinho mais quando falar do nascimento de Jesus. E isso está acontecendo mais ou menos no ano 2 ou 3 antes de Cristo. E João só vai de fato se revelar a Israel lá para o ano 29. Então, mais de 30 anos, né? Depois do nascimento dele, é que a gente vai ouvir falar novamente sobre João. Então, quando chegar a hora certa, a gente vai falar sobre isso. Então, a gente encerra aqui a quinta aula sobre os evangelhos. Espero você na próxima, né? Nós vamos continuar e vamos falar sobre a época do nascimento de Jesus. A gente vai entrar um pouquinho sobre essa questão de cronologia e tentar identificar, pelo menos em tese, quando Jesus nasceu e quando esses fatos de fato aconteceram. Então, eu te agradeço, que a paz esteja contigo
e que espero você na próxima aula, ok? Deus te abençoe.